Boa noite, abençoados. Tudo bem com vocês? E aí, hoje live happy. Vai ser bênção demais. Mano Azul aqui com nós. Paulo Souza, Oséias. Deus abençoe. Silas Moura na área. É o Silas que me pede casamento toda semana aí, Silas, no story? Ou eu tô trocando cara aqui? Tô zoando, viu? DJ TGN. Isso, Deus abençoe aí. Hoje eu tô meio lerda, gente. Meio lenta, tá bom? Sim, ainda vamos casar. Oh, esse é homem de fé, né? Não, se tu vesse eu no dia a dia, você não ia querer casar comigo, tá bom? Sou chatinha. Nem eu me suporto. Eliel, Deus abençoe. Eduardo Machini, aí. Boa noite pra quem tá chegando. Cadê o Mano Azul? Deixa eu ver se... Dá 5 motivos pra não casar comigo. Bom, deixa eu ver. Agora pegou de surpresa, tá bom? Ó, o irmão entrou, viu? Salve pelo gongo. Ui, agora eu vou fazer minha live. Deixa eu mandar o convite aqui. Deixa eu digitar. Boa noite. Irmão, consegue colocar o celular de pé? Tem que virar ele? Isso, Pera aí. Depois o Instagram fica de lado também, não consigo postar normal. Aê, agora tranquilo. Vou ter que fazer, Bem-vindo. vou ter que fazer algo aqui para deixar. Sim. Thiago, JJ, aí quem tá chegando, boa noite. É, a rapaziada nossa aí tá tudo entrando já na live da hora. Aê. Deixa eu ver. Tá bom assim? Tá. Certo. Primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado participar aqui da live, tá bom? É uma honra ter você aqui com nós, falando um pouco sobre a sua trajetória aí no rap, tá ligado? Tô ligado. Eu que agradeço pelo convite, né? Agradeço mesmo. E é uma honra poder estar participando, tá ligado? Acompanho, né? Vejo os manos parceiros nossos aí participando, pô. E é um prazer poder participar, poder tá fazendo parte, né, disso aí. Dá pra ver lá de fundo na foto. Lá quem tá ali? Dá um salve aí, Kelly. Minha esposa Kelly tá ali, ó. Parece pessoa que não Deus dava pra ver. abençoe. A sua esposa, ela quer sentar aí para assistir também com você, com nós? Quer conversar junto? É, Pode ficar à vontade. não, porque ela tá com as minhas crianças lá na sala lá, e aí ela tá segurando que dois pequenos, tá ligado? Aí eles são meio elétricos, né? Aí Sim, a ela minha tá. também. Mas eu que agradeço aí também, a rapaziada assim, nossa, também que eu compartilhei no status, eu vi que eles estão entrando aí, que da hora mesmo. Certo. E Mano Azul, prefere ser chamado de Mano Azul ou Wellington? Mano Azul, ninguém me conhece como Wellington. Ah, então tá bom. Certo. Deixar um salve aí também pro baixinho no mundo do rap que tá com nós, tá? Deus abençoe, tá sempre divulgando aí a galera do rap. Diné Xavier, minha prima, que da hora. Fernando, meu Ó, primo, ó, os caras estão mil graus, o pessoal tá entrando mesmo. Salve pra eles aí.
certo? Alves também aí presente. Mano, como é que foi sua conversão? Conta pro pessoal aí. Então, a minha conversão foi assim. Eu comecei no rap. Na realidade, com 13 anos, eu já estava dentro do movimento rap. Cresci num contexto periférico, né? Bem complicado. Lá na minha quebrada, no litoral norte, né? Especialmente bairro Perequemirim, ali na zona sul. E aí a gente cresceu no meio de um monte de coisas, um monte de coisas. E a nossa referência já depois não passou mais ser o pai e a mãe, mas outras coisas que a gente via, né? Na quebrada e tal. E eu comecei mesmo assim, escrever minhas músicas, cantar nas quermesses, nas praças, nas escolas, com 15 anos de idade. E por que eu estou falando? Você perguntou da minha conversão, mas eu preciso falar um pouquinho antes para poder chegar. E aí, dentro disso, eu me envolvi com várias coisas mesmo. Né? Com drogas, com errado, várias situações. E quando chegou mais ou menos ali 20 anos de idade, eu já tinha uma caminhada no rap, aqui na minha cidade mesmo, né? A gente fez vários movimentos, quando tinha os eventos que vinha vários caras mesmo lá da capital, Racionais, Expressão Ativa, Dinaldinho, entre outros, né? Um monte. A gente teve a oportunidade de poder estar abrindo, né, os shows, né, dos manos que vinham, e a gente foi aprendendo, né, muitas coisas. Só que chegou um momento na minha vida que já nada fazia mais sentido. Né? Eu vi muitas coisas, me envolvi com muitas coisas, fiz muitas coisas. Deus me livrou de várias situações, até de morte mesmo. E chegou um momento na minha vida, né, que eu conheci, com 18 anos, eu conheci minha esposa, que era minha namorada, e o Alves Pacheco, que está aí, que é o Fernando, que é o primo da minha esposa, e a gente tinha um grupo de rap chamado PLN, Periferia Litoral Norte, né? E ele era o DJ do grupo, a gente está chamando de DJ Fernando, hoje ele é convertido também, ele faz um rap também. E aí a gente tinha um grupo, eu conheci a minha esposa no ensaio de rap, ele levou ela, conheceu, a gente começou a namorar, ela era da igreja, e aí sempre eu não acreditava muito nesse barato de igreja, de Deus e tal. Deus sim, mas igreja, né, em si, não. E eu pensava que se eu fosse para a igreja eu ia ser quadrado, não podia fazer nada e tal. Naquele tempo ainda, né, que fazem 15 anos que eu me converti. E depois eu tive encontro com Deus. Porque eu ouvia os louvores, eu lembro que eu sentava na igreja até que a minha esposa ia, eu ouvia os louvores, mas eu não entrava. E teve um momento que ela foi viajar, a minha namorada. E eu estava num momento muito difícil da minha vida. Sem, tipo assim, já nada fazia mais sentido a ponto de fazer várias coisas e tal. Eu já tive livrado. E eu perguntei, o Fernando também já tinha ido para a igreja. Depois desse grupo que eu estava com o Fernando do Periferia Litoral Norte, ele já estava na igreja. E eu fui para outro grupo que chamava Visão Criminal. Que, inclusive, os três hoje estão tudo na presença de Deus. Eu tive a oportunidade, depois de me converter, falar do amor de Deus para eles. E cada um se converte, está na nossa caminhada, né, adorando o Senhor daquele jeitão. E eu fui o primeiro, eu que puxava o bonde, as coisas erradas. Aí, eu só sei que assim, eu entrei dentro da igreja. E eu vi a palavra foi impactante. Quando eu vi, eu já estava lá na frente, entregando a minha vida para Jesus. E no momento que eu entreguei a minha vida para Jesus ali, eu tive uma experiência tão forte que Deus me libertou de tudo. Nunca mais, eu não tipo assim, de bebida, droga, tudo. E foi um barato cabuloso, porque eu não acreditava. E a partir do momento que eu falei assim, eu quero esse Jesus. Só que daí eu parei de tudo. Parei de cantar, parei de tudo. Foi um tempo de tratamento de Deus na minha vida, tá ligado? E aí foi onde tudo começou. E aí a minha conversão foi aos 20 anos de idade. Numa igreja batista, onde ninguém falou assim, não, vai, tipo, chapando, porque um monte de gente já ficava, tal. Eu só vim entregar uns folhetinhos, eu até meio que, tipo, várias vezes nem queria ouvir, fazia descaso, não entendia, né, tava cego. E a partir do momento que eu me deparei com aquela palavra mesmo de Jesus, mesmo que liberta tudo, traz salvação, vida eterna, que independentemente do que você fez, do que você está, se você se arrepender e entregar a sua vida para Jesus, ele perdoa seus pecados,
né, e você recebe a vida eterna porque ele morreu na cruz para pagar por isso, né, pelos nossos pecados, sem ele merecer, nós merecíamos. E eu entendi isso, e o bagulho foi cabuloso, porque o Espírito Santo de Deus começou a habitar e Deus começou a tirar tudo aquilo que não agradava a ele, sem ninguém pedir, sem nada, sabe? Aquelas coisas que a carne, né, no caso, né, tomava espaço, o Espírito Santo de Deus foi preenchendo, né, ele entrou. E aí foi assim a minha conversão. E aí começou a caminhada. Entendeu? Entendi, glória a Deus, que bênção de conversão, hein? Que testemunho. Foi assim. E quando que você daí voltou a cantar e começou a usar o rap para evangelizar? Então, primeiro eu fui para a igreja e nos primeiros momentos, assim, da minha conversão, vocês estão me ouvindo? Tá audível aí? Tá? Tá legal, para mim tá. Tá. Se a rapaziada não estiver ouvindo aí, qualquer coisa, dá um toque, que aí a gente dá uma melhorada aqui. O que acontece? Depois que eu me converti, que eu entreguei a minha vida para Jesus, tem aquele todo o processo, né, de você aprender, novo convertido e tal. E no primeiro momento, eu abri mão de tudo, porque as minhas letras não eram umas letras legais, era até complicado subir, porque era um negócio, era uma revolta pura, bem pesado, né? Só que depois, Deus foi me lapidando pela palavra de Deus, eu fui entendendo algumas coisas, e eu entendi que eu poderia fazer isso, né? No caso, trazer uma verdade, porque antes eu buscava uma verdade, a justiça que era uma justiça humana, e a justiça de Deus não é igual à justiça humana, né? E é cabuloso isso, porque do Senhor é a justiça. Não adianta. Todo mundo vai ter que prestar conta diante de Deus pelos seus atos. Eu entendi isso. Então, assim, o Senhor ele falou assim, agora vai. Só que foi um momento difícil, porque eu era o cara, né, que encostava e eu arrastava todo mundo para as noites, né? E a minha volta, os meninos que cresceram com nós, os meninos que iam, na minha casa era cheio de gente. Os caras colavam, sabe? Os meninos, não, vai estar com você e tal, e bate morre, aqueles parados. Um monte de gente. E depois que eu me converti, foi difícil pelo fato de que eu já não tinha mais o contexto de pessoas que eu andava. E eu praticamente assim, tive que, não é que me afastar, mas se afastaram de mim as pessoas. Os mandaram, não vai durar um dia, não vai durar 2, não vai durar 3, não sei o que, você, mano. Só que daí foi de verdade. E aí eu entendi essa verdade. E aí Deus começou a me dar letras, eu comecei a falar da minha conversão, do arrependimento. E aí eu comecei a gravar, os caras começaram a ver que foi diferente. E aí, tanto é que há 15 anos atrás, no litoral, se falasse que era rap, dentro das igrejas falavam assim, não, isso é do diabo. Porque fazia até o sinal da cruz, tá ligado? Porque não aceitava. Só que foi uma quebra de paradigma tão forte, porque quem me conhecia e sabia o que eu fazia antes, e viu eu falando daquela forma, falando do amor de Deus através dos rap, muitos meninos começaram a ir para a igreja, se converter, entendeu? E nós começamos a fazer uns eventos na rua, nas quebradas, nas igrejas e tudo, e de repente o negócio fez assim, ó, um monte de menino, né, que estava nas drogas, no tráfico, e várias situações indo para a igreja. E começou a dar frutos. E aí que começou, entendeu? E aí foi mais ou menos, acho que depois de uns 6 meses, mais ou menos assim, porque eu me converti em agosto de 2006. Quando foi dia 31 de dezembro, eu fui batizado. Então foi muito rápido. Em 2005 eu saí do grupo, que era Visão Criminal. Em 2005 eu gravei o álbum Visão Criminal, né, que era Tempos de Guerra. E aí depois de 2005, quando chegou 2006, eu já me converti. E aí em 2007, 2006, eu me converti. Em 2007, eu comecei a caminhada no rap, né? Onde que eu levava essa mensagem falando de Deus. E aí as coisas começaram a acontecer. Os meninos foram se converter. Aí a gente montou um primeiro grupo com o Fernando, né, divinamente, dentro da igreja. E aí foi daquele jeito. A gente começou nos lugares, começou a abrir espaço. As igrejas, os pastores não aceitavam, não conheciam. Depois começou,
né, antes rejeitavam, a ponto de alguns falar assim, não, se o rap entrar por uma porta, eu saio por outra, você ia me dando. Aí depois as almas começaram a chegar, e aí começou as ligações, ó, tem como vir, tem o culto jovem e tal, e ele foi abrindo as portas do movimento aqui em Caraguatatuba, no litoral, do rap cristão, dentro das igrejas. E foi assim que começou, entendeu? Fernando tá aí, é verdade. E depois do Divinamente, né, aí o Fernando ele foi para um outro ministério, começou até hoje. Hoje ele é Fernando Divinamente, ele tem um rap solo, né, ele faz um som solo. E depois eu juntei uma rapaziada que se converteu através do rap, e eu montei o grupo Palavra de Impacto, que teve 2 formações. E aí a gente foi caminhando, né? Caminhando. E depois, né, do Palavra de Impacto, né, por alguns motivos eu fui para São Paulo, voltei. Aí eu comecei a brilhar no meu som solo, né? Muita gente conhecia o nome Mano Azul, isso se tornou bem conhecido, né? A gente começou a rodar, fazer algumas pontes com vários manos de vários lugares, né, do Brasil. E aí pegou o Mano Azul e a gente tá aí, entendeu? Aí começou assim. E qual é a igreja que você está congregando hoje? Hoje, eu moro em São José dos Campos e hoje eu estou na nossa igreja, né? Nossa igreja mesmo, assim, nossa igreja. Estou recente O nome é aqui. Nossa Igreja. Nossa igreja. Eu estou em São José dos Campos, fazem 4 meses, né? Depois eu explico até como eu cheguei aqui. E a gente está aqui porque eu tinha sempre eu sempre quis ir para São José dos Campos. É um pouco mais próximo de São Paulo, subir a serra, é o vale, né? E hoje estou aqui, né? Depois de uma caminhada, depois de algo, Deus tem direcionado os nossos passos. Eu entendi o propósito de Deus, o porquê eu estou aqui. Deus trouxe para fazer algo na nossa vida, na minha família, na minha esposa, né? E logo, logo eu vou estar retornando para onde que Deus mandou eu sair. Agora ele falou, vai, tá tudo certo, eu vou estar voltando. Depois eu vou contar para você um pouquinho da história e tal, né? Depois, se tiver um tempo. Mas hoje eu moro em São José dos Campos. Pode falar aí agora, se quiser, fica à vontade. Né? Então, eu moro, mas como eu te falei, eu me converti, um pouquinho da minha história, me converti na Igreja Batista, fiquei 12 anos. Perdi meu pai, perdi minha mãe, né? Minha mãe se batizou, foi para a igreja, graças a Deus, a gente conseguiu levar ela. Ela indo para o culto, teve um infarto, faleceu, está na glória. Meu pai, né, mas que ele não era convertido, a gente falava do amor de Deus para ele e tal. E o meu pai, ele também teve infarto, faleceu. Minha mãe, ela faleceu na rua depois, a gente ficou procurando, tal, foi um barato cabuloso. Foi bem difícil, né? E foi em Caraguatatuba, fiquei sem chão, precisei sair de lá, até, né, por várias situações, que lembrava ela, tal, deixa um propósito. E aí eu fui reconhecer o corpo no outro dia, no hospital, era ela, né? Ela saiu sem documento e tal. Porque meu pai, ele faleceu nos meus braços também de infarto, ele infartou, teve problema, infartou. E aí depois de um tempo, minha mãe era bem colada com ele, minha mãe pegou e ela ficou ruimzinha. Eu cuidava dela, tomava os remédios de pressão, tudo, cuidava dela. E aí chegou que aconteceu isso. Depois eu peguei, né, dentro da igreja batista mesmo, né, na realidade, quando eu me converti, eu falei algo para Deus. Deus, eu quero ser 300 milhões de vezes fazer para o Senhor mais do que eu fazia lá no mundo. Porque eu sempre fui intenso naquilo que eu busquei fazer. Eu estava de cabeça, é isso mesmo. E eu falei, não, para Deus tem que ser melhor. Então, assim, eu entrei na igreja e o evangelho me impactou de uma tal forma que eu fui buscar aprender mais de Deus. Comecei teologia, não finalizei, não porque eu não quis, porque não, o curso que eu estava fazendo eu precisava fazer com validação, né, para poder, né, ter aí o reconhecimento pelo MEC, só que não chegaram, pela quantidade de pessoas, não chegaram o final do curso. Eu quis ir até o final, mas daí eu não consegui, é um objetivo que eu tenho também. Mas eu fui buscar aprender para ter propriedade, tudo. E dentro disso, tudo aquilo que eu queria correr, por exemplo, eu fui ungir da presbítero na igreja. E eu não queria. Eu queria fazer a obra de Deus, mas não queria. Mas Deus chamou.
Então, assim, eu entendi que não é um cargo, é uma função. E quanto mais é dado, é cobrado. Então, quanto maior, né, a posição eclesiástica, eu entendi que maior, né, é o meu dever de servir as pessoas, entendeu? Mas eu nunca fiz isso, eu corri, um monte de gente querendo, eu não. Mas Deus falou, amém, tá? E aí depois eu fui para São Paulo, voltei. Depois eu voltei para uma outra denominação, fiquei um tempo. Deus falou comigo, eu me direcionei, né, para aquilo que Deus tinha. Eu passei um momento muito difícil na minha vida depois da perda dos meus pais, mas nunca me afastei do Senhor, né? Sempre continuei fazendo. E ali eu já era, nessa igreja, vice-presidente da igreja, né? Já conduzia praticamente, direcionava a igreja quando, na ausência do pastor. E depois eu fui para a comunidade evangélica, né? Nos braços do Pai, que foi uma direção que Deus deu depois que eu voltei de São Paulo. Eu tive esse barco, né? E ali precisou de ter um trabalho na minha quebrada, onde eu morava. Essa igreja era um pouco afastada, mas precisou de ter um trabalho ali, né? Porque tinha um grupo de pessoas ali que precisavam. Então a gente, dentro da comunidade evangélica dos Braços do Pai, a gente foi enviado para uma casa. E dentro dessa casa a gente começou. Só que foi a quebrada onde eu nasci. E ali muitas pessoas começaram a fazer o quê? Se converter, pessoas foram restauradas. Né? O próprio Fernando, né, ele estava, acho que eu posso falar disso também, estava meio assim, voltou, ali a gente começou a caminhar, da casa foi para um ponto, do ponto foi para outro, do outro ponto foi para outro, e eu, toda a minha vida, lutei, briguei com Deus, e falei, Deus não quer, eu não queria pastorear. Só que chegou um tempo onde a igreja cresceu, a gente já tinha passado, eu e a esposa, por um processo dentro da igreja, em questão de cuidar de pessoas, de vida, de casamentos, de andar com pessoas, sabe? De edificar vidas, não tem como chamar, não tem como correr. E aí o que acontece? Dentro desse ministério, eu pensava que havia um pastor, só que eu já era presbítero. Aí eu fui ungido, né, a evangelista, e dentro desse tempo, que quem estava à frente da igreja era eu e minha esposa, com a ajuda dos irmãos, a igreja cresceu. E aí ali eu fui ungido a pastor. Até brinca, né? Pastor Wellington, ninguém conhece. Pastor Mano Azul. E algo que, na realidade, eu nem pensei, nunca imaginei isso na minha vida. Nunca busquei isso na minha vida, nunca almejei, mas Deus fez isso acontecer. Né? E a gente ficou ali um ano, acho que um ano e meio à frente desse ministério, né? E depois chegou o nosso tempo no ministério, nesse ministério, Deus direcionou, porque ele é o próprio pastor, falei, pastor, ó, estou indo para São José e tudo e tal, né? E ó, o pessoal estava direcionado, tinha pastor já, tinha um pessoal lá já tudo formado também, o próprio pastor também tomou a direção, concordou, a gente veio. E dentro disso a gente começou, falou assim, ó, vou para começar um trabalho em São José, que é o que Deus colocou no coração. E eu precisava vir também, né? E aí foi debaixo de direção, de bênção e tal, vim para cá. E até então faz 4 meses que eu estou aqui, né? 4 meses que eu estou aqui. E hoje não estou na comunidade dos Braços do Pai, por alguns motivos, né? Que eu também não quero falar, não tem problema com o pastor da comunidade dos Braços do Pai nem nada, mas Deus direcionou. Então hoje eu estou aqui na nossa igreja, caminhando, mas eu entendo que Deus tem estruturado, dado direção para eu voltar, porque Deus tem um propósito naquele lugar. Entendeu? Então tudo é um propósito de Deus. E a gente está aí. Então, quando falou assim, questão do tempo, então tudo está ligado. Então a gente vê, né, na direção de Deus, estamos na direção de Deus, e Deus já tem falado conosco. Na realidade, eu tinha alguns objetivos pessoais que eu precisava entender, que eu precisava, né, uma resposta de Deus. E aqui Deus me deu resposta, Deus tem falado comigo, a gente tem direcionado, e a caminhada prossegue. Inclusive, é o tema do CD meu solo anterior, e é algo que Deus me deu. A caminhada prossegue. E sempre vai prosseguir. Sempre vai prosseguir. Inclusive, eu fiz até um som agora, gravei com os meus filhos, que vai em fevereiro ser lançado,
né, que é a Caminhada Prossegue, que fala um pouquinho da nossa história também. E é isso aí, eu falo bastante. Então, resumindo as ideias. Tá bênção. E diz Ah, aí, o que que... Pode falar. e Palmeiras, tá? Oi? E Palmeiras. Palmeiras, melhor time do Brasil. Daqui a pouco do mundo. Pode contar aí. Diz aí, o que que é a Missão Resgate? Então, Missão Resgate. Você pesquisou lá, Missão Resgate, é? Sim, né? Olha só, que da hora. Então, Missão Resgate, na realidade, a gente tem uma banca no litoral. Dentro dessa conversão que eu falei para você, eu me converti lá no litoral, e vários meninos se converteram. Alguns outros, dentro de algumas outras denominações que não era a minha, esses meninos, eles tinham, cada um dentro do seu ministério, debaixo de uma direção, e Deus me deu, né, isso, juntamente com eles, Missão Resgate. Por quê? Depois que a gente se converteu, nós somos igreja. Igreja sou eu, certo? Não é o tempo, tá? Mas a igreja, que no original o significado é eclésia, significa chamados para fora. Eu sei que você está estudando bastante, você sabe disso também. Estou ligado, né, só nos estudos. E Deus moveu o nosso coração de não ficar dentro de quatro paredes. E aí nós temos até um tema. A gente fez as camisas e tal, Missão Resgate, resgatados para resgatar. Então nós somos resgatados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, com uma missão de ser reconciliador de Deus com o homem, de ir lá fora e falar do amor de Deus para muitas pessoas que, infelizmente, às vezes o evangelho convencional não vai chegar. De terno e gravata, nada contra, certo? De um evangelho, mas Deus usa, né, a multiforme graça de Deus. Ele dá estratégia, né, igual o próprio apóstolo Paulo. Ele diz assim que ele fez de tudo para que de alguma forma alcançasse o máximo de pessoas possível. E a palavra de Deus fala assim que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Todos, todos. Deus não faz exceção de pessoas. Então o evangelho é estendido a todos. Tipo de raça, de posição social, a todos. Então Deus deu essa ferramenta para nós. Então Missão Resgate é um projeto onde que a gente ia para a praça pública, vai, inclusive estava até agora vendo algo para a gente poder fazer com a rapaziada, com estrutura da hora, da gente tirar dessa missão aí, resgate, com cuidado por causa do Covid, né, da pandemia e tal. Então, Missão Resgate, a gente juntou, fez uma SAIF, essa SAIF também é chamada Missão Resgate. Sempre quando se faz um evento, o nome do evento que a gente sempre faz é Missão Resgate, que dentro desses evangelismos que nós sempre fazemos, sempre tem conversão. Sempre os meninos se convertem, os meninos chegam mais para perto, eles dizem, pô, mano, mas é um rap, é uma maneira diferente, tá, é cabuloso. Às vezes o menino nem entende, ele pensa que tá umas batidas, tal, chega daquele jeito. Além da batida, eles começam a ver a palavra. E a Bíblia fala assim, Romanos 10:17, que a fé veio por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, não somos nós, é a palavra de Deus, né? Mas nós como um instrumento. E as almas, elas vão sendo alcançadas. Então, Missão Resgate é isso. Só que nós temos uma banca chamada União Hip Hop Litoral Norte, onde que nós temos até boné, a gente tem camiseta, tem uma banca. E esses meninos fazem, né, tem os meninos lá de Maresias, que é o Ricardo MC, que é o mais... Tem os meninos de Caraguatatuba, de São Sebastião, né, do litoral mesmo. Então, tem vários meninos que fazem parte dessa União Hip Hop Litoral, e a gente tem esse time que a gente faz essa conexão aí para fazer uma Missão Resgate desse projeto. Então, a gente vai na Fundação Casa, né, o próximo objetivo que vai fazer capelania, para poder entrar dentro dos presídios também. E esse é o que Deus tem dado para nós. Alguns meninos já têm capelania também, que faz parte de nós, eles têm esse acesso. Que bênção! Vou chamar mais uma galera aí do Missão Resgate, então, ainda para fazer live.
Eu tenho contato deles todos aqui. Os meninos é benção, né? Inclusive o Fernando está aí, ó. O Fernando está aí. É o Alves Pacheco, é o Divinamente está aí, tem uma rapaziada, tem o Josh, tem o Miller, ixi, tem uma parte. Não vou falar, não vou esquecer, não vai falar, você esqueceu de mim. Tem uma parte. Certo. Mano Azul, um versículo que tem te dado força, que você carrega sempre com você, assim, na mente. Versículo? Isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Me dá força, sabe por quê? Porque assim, eu entendo que não basta você só entregar a sua vida para Jesus, né? No caso, aceitar Jesus como Senhor. Você precisa perseguir esse caminho. E como é difícil, porque não é fácil. Não é fácil porque você passa a luta todos os dias. São lutas internas. A sua luta, a sua maior luta é contra o seu próprio eu, né? E a sua luta é contra o diabo mesmo, Satanás, o inimigo da sua alma. Então, hoje eu me baseio nisso porque, assim, quem quer que você caia, que você retrocede, que você vai para o inferno, que o destino do inferno é Satanás. Mas Jesus, ele fala que nós precisamos perseverar. E na palavra do Senhor diz, né? Mateus, ele fala sobre isso. Aquele, se eu não me engano, 24, 14, ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a meta é perseverar, mas perseverar em quem? Em Cristo Jesus. Por que nós precisamos perseverar? Porque é o seguinte, a Bíblia fala assim, João capítulo 16, lá no versículo 33, o próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o que acontece? O Evangelho, ele não é um mar de rosas. Nós estamos numa vida real. O nosso inimigo é real. Né? O inferno existe, o céu existe. E a Bíblia fala assim, aquele que está firme, cuide para que não caia. Mas se cair, a Bíblia também fala que o justo ele cairá até se atirar prostrado. Porque o que faz a diferença na vida de uma pessoa? É o arrependimento genuíno. E Deus conhece o som do coração do ser humano. O que é remorso, o que é arrependimento. Então hoje eu estou preocupado muito, primeiramente com a minha alma, com a minha vida, em permanecer, agradar ao Senhor, permanecer no caminho do Senhor, né? Permanecer em Cristo, buscando fazer a vontade dEle, porque há uma palavra de perseverança, porque o dia mal chega, entendeu? Porque as circunstâncias da vida aqui na Terra, ele fala, nós vamos sofrer, passar aflições, mas Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci. E essa vitória, não é uma vitória material. Igual, por exemplo, assim, o Palmeiras foi lá na Libertadores, tá? Não é uma vitória que essa vitória é transitória. Passou, acabou. Não, a vitória que ele está falando é uma vitória que vai permanecer eternamente. Ele fala da vitória da salvação. De um dia você partir daqui, mas você sabe que você vai estar no Senhor. Que um dia você vai chegar diante do Senhor e estar com o Senhor. Então, independente do julgamento, independente da forma que as pessoas julgam, às vezes pelo estilo, pelo jeito, hoje, infelizmente, o que não... Por exemplo, às vezes nós temos referência de pessoas, né, homens de carne e osso, nós podemos ter referência, só que o nosso foco tem que estar em Cristo. Sabe por quê? Porque muitas vezes pessoas que nós temos referência são pessoas que amanhã ou depois já não vão ser mais a nossa referência. E se a gente se prender nessas pessoas e perder o foco em Cristo, a gente não vai permanecer e vai cair junto com essas pessoas. Então, por isso que eu falo da preocupação. Nós somos seres humanos, falhos, limitados, e o apóstolo Paulo, para mim, um dos maiores pregadores, evangelistas, e que da Bíblia, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, e eu acho que é a Epístola de Hebreus também, se eu não me engano, Paulo teve ali alguma coisa a ver junto pela forma da escrita. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ele não quer ser semideus. Ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então eu prego e eu esmurro meu corpo para que depois eu pregue e não ser reprovado. E depois ele fala do espinho na carne que foi dado por Satanás. O apóstolo Paulo, que no meu ponto de vista, né,
totalmente aprovado por Deus. Ele não andou com Jesus, mas de todos os apóstolos ali, ele não andou com Jesus. Ele fala assim, o evangelho que eu prego não foi dado por homens, mas por Deus, que ele foi aquele que quebrou um paradigma. Porque antes, mesmo os discípulos andando com Jesus, mesmo os discípulos vendo Jesus quebrando o protocolo, falando que a samaritana estava bem com a samaritana, os vendo isso, os discípulos de Jesus vendo isso, Jesus parte na sua ascensão, e aí eles começam a pregar, mas só para os judeus. Aí Paulo vem e começa a pregar para os gentios, contextualizando. Quem eram gentios? Não faziam parte do povo de Deus, dos judeus. E aí Paulo começa a pregar, e aí tem um confronto. Então ele já começa a quebrar algo ali, porque ele é movido pelo Espírito Santo de Deus, pela revelação que vem do Senhor, julgado, criticado, com a sua forma, com o seu jeito. Até os judeus mesmo desacreditavam. Pô, ele estava lá concordando com o sentimento da morte dos cristãos, da prisão, e agora ele está pregando. Não, esse cara não. Mas aí Jesus ele se manifesta de uma maneira, perdoa Saulo, muda a situação. Agora Paulo, e aí ele começa essa trajetória, e ele é um cara que passou por várias situações. Ele fala assim, para mim morrer é Cristo e viver é lucro. E ele fala assim que o mal que ele fala de uma luta, ele fala o mal que ele não queria fazer. Ele é sincero, ele é transparente. Então, no meu ponto de vista, Paulo ele foi alguém que o foco dele era Cristo, não era pessoas. Por isso que ele não parou. Por isso que ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele teve propriedade de falar assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ou seja, ele perseverou até o final da vida dele. Entendeu? Tá ligado? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tava precisando de uma palavra mesmo, assim, de uma pregação, sabe? Uma pregação assim mais forte, sabe? Ainda pensei assim, poxa, tô precisando de uma pregação, assim, sabe, ao vivo, né? E eu já tô, o pastor tá aí já, tá ligado? Já tá na frente. É bênção. Não, mas tá trocando ideia na pregação, é que Deus vai dando, nós vai trocando ideia. A Espírito Deus faz isso com nós. Amém. Qual a música sua que mais impactou a sua vida, assim? Que você vê, assim, que é a que você mais gosta mesmo? Então, assim, tem várias músicas mesmo que marcou, né? E é difícil escolher uma. Tem uma música minha chamada Lembranças. Ela é bem forte porque ela fala da trajetória da minha vida, porque ela fala de resiliência. Apesar de eu não cantar ela em muitos lugares, ela é mais pessoal. Para mim, é uma música que marca muito, porque ela fala da minha história no começo. Meus pais vieram de Minas, então vieram para Caraguá, e chegaram aqui praticamente sem nada. E eu cresci, lembra que eu falei para você que eu comecei a cantar aos 15 anos, mas aos 13 anos eu já me envolvi? Eu comecei a escrever aos 13 anos. E era uma forma de eu externar aquilo que estava dentro, que me machucava. Porque antes, não, vamos dizer assim, não tinha bullying. Mas, por exemplo, a gente sempre foi muito pobre, com uma situação bem difícil. Então, no começo da minha criança, meu pai trabalhava demais. Chegou aqui em Caraguá, meu pai e minha mãe, eles estiveram até a 4ª série só. Então eles não sabiam ler nem escrever. Meu pai mais ou menos sabia fazer o nome dele. Então assim, foi bem sofrido. Eu lembro que eu ia para a escola, com roupa ganhada. Eu lembro que os meus irmãos eram mais novos, A gente não tinha um brinquedo para brincar no começo. Eu lembro que eu ia com as camisas de vereador, com as bermudas furadas, eu era tirado, zoado. Eu falo isso na música, lembranças. Da música. Eu lembro que muitas vezes, várias vezes, está na música também, eu levava o baldinho, aqueles baldinhos tipo acho que requeijão tal, que tampava assim para a escola. E eu trazia as merendas da escola para poder comer em casa. Entendeu? Então era algo, para você ver, pele escura, negra. E aí eu ia, e era o tempo de frio. E no meu tempo não tinha esse barato de creme. Então eu ficava com as canelas tudo rachadas, cinzenta, tudo. E eu chinelo pé de um, pé de outro. O que eu levava de material para a escola era naquele saquinho de arroz tio João.
cortava, minha mãe colocava e eu ia. Só que assim, os meninos, tipo, então, era uma tiração. Então, eles barato mesmo assim, era bem forte. Eu chegava revoltado, e eu, né? E aí eu escrevia muito, depois eu comecei a escrever as músicas pesadas, porque eu fui mudando, falei, não vou ser mais assim não. Então, foi bem sofrido, né? Então eu lembro que o que era hoje um creme que a gente come? Minha mãe pegava na maior humildade, passava lá, um monte de comida no paninho e dava para eu passar com as canelas. Só que uma hora eu sabia que eu ia para a escola de chinelo, era tudo rua de terra, botava tudo grudante, sabe, poeira e tudo. E foi um barato bem triste, uma parte da minha vida. Mas o que não mata fortalece, entendeu? E aí a gente foi aprendendo, e aí eu conto isso na música. Aí depois eu falo do final da minha trajetória, porque assim, às vezes, muitos filhos, né, eles não tiveram de repente, os pais que direcionaram eles, ou então, de repente, não deram uma condição legal e tal. E às vezes falam, eu vou vai para as drogas mesmo e tal. Só que assim, existe uma saída. Não tem uma estrutura familiar. Mas assim, quando o Senhor entra na nossa vida, aquilo que a gente passou, na realidade, serve como testemunho para poder mostrar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, graças a Deus, né, através do rap, e é muita coisa, se eu for falar para você, através do rap, para você ver, o rap, eu falo que o rap me resgatou, Jesus me salvou. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu comecei a externar, foi algo que eu comecei, né, o rap de protesto, bater de frente e tal, várias situações de buscar uma justiça ainda errada, mas que era uma justiça humana, mas numa parte certa, porque até hoje, eu mesmo como cristão, eu tenho música minha que é música de protesto e que fala da exclusão social, fala do racismo, da miséria e tudo e tal, e não tem problema nenhum. Eu só coloco as palavras corretamente bem, entendeu? Mas, o que acontece? Muitas vezes tirado mesmo, por cantar rap e tal, não sei o quê, o rap me levou a vários lugares. Me proporcionou, não é o rap, é Cristo, mas através do rap, esse movimento. E eu pude ter oportunidade de trabalhar dentro da Casa da Criança de Caraguatatuba, um projeto. E eu entrei numa vaga que era temporária, só para fazer um teste. E esse trabalho viralizou. Se você ver no meu canal, Mano Azul Oficial, tem lá mais de 30, 40 crianças, eu gravei um vídeo com eles. Eu dava aula de DJ para eles, eu dava aula de rima, ensinava de escrever. Só que assim, eu falava da vida. Eu ministrava sobre a vida deles, eu ensinava valores, né, da família para eles. E isso foi muito gratificante para mim. Depois disso, eu fui trabalhar no abrigo, que é uma extensão da Casa da Criança. Hoje, né, hoje eu sou vice-presidente da Casa da Criança de Caraguatatuba. Algo que era para ser só um teste, viralizou, e eu só saí de lá porque Deus me chamou para o pastoreio. E até hoje eu tenho, sabe, essa ligação com a Casa da Criança, essa identificação. E eu pude, né, deixar o legado para muitas crianças. Hoje muitos estão ali seguindo os passos, estão ali fazendo as suas rimas, estão ali externando seus pensamentos através disso, aprendendo a respeitar pai e mãe. Minha filha hoje está cantando comigo, várias outras pessoas, olha o Igor Gabriel, salve Igor Gabriel, olha o Dual, essa pessoa entrando. Então, assim, isso foi muito importante. E começou, através do movimento rap, eu pude conquistar as coisas. Deus me deu a oportunidade de conquistar as coisas, de comprar o meu carro, de sustentar minha casa, porque eu fui contratado, né, pela Casa da Criança, pela Beija-Flor, né, Casa Beija-Flor, que é a Casa da Criança, e aí eu fazia aquilo que eu amo fazer, né, que é o rap, e também dentro disso também eu dava aula de capoeira, no período da minha vida eu fiz capoeira, tudo debaixo da orientação do mestre Dário, também dava aula de capoeira para as crianças. Então, assim, isso fez com que esse sonho, né, o rap, fez com que eu pudesse, né, estar trabalhando com isso. Né? Só que eu só saí porque Deus tinha algo ainda, uma missão ainda maior, que é cuidar de vidas, e a gente está aí. Então foi essa a lembrança. Mas uma música que me marca também é a música Sonhador. Eu ainda vou fazer um videoclipe dessa música, desse som. Ela retrata
a minha vida até hoje, entendeu? Sonhador. Daí, quem não se ligou ainda, tá lá, tá no Spotify, Deezer, nas plataformas, tá tudo lá, Sonhador. Essa música que é uma música que, pra mim, eu vou fazer um clipe que eu gosto demais. Só deixar um salve aqui pro Adriano Dom. Olha, ele disse que ele também carregava saquinhos de arroz aqui. Pro rapper de bem que passou aí, pro maloqueiro na América também. Pra quem mais aqui que já fez live comigo, ficou dando oi aqui. Se eu esqueci de alguém, desculpa, tá? Mas Deus abençoe todos vocês. O que é a Casa da Criança? É que eu A sou Casa da gigante. Criança, a Casa da Criança é uma ONG, é um projeto onde a Casa da Criança, né, a Casa Beija-Flor, ela é uma instituição onde ela dá cursos pela Prefeitura de Caraguatatuba. Então, ela dá aula de música, tem recreação para as crianças, tem todo esse tipo de música ali, tem várias oficinas, entendeu? Tem aula de mangá, tem tudo, para as crianças carentes do bairro. Então, tem futebol, tudo. Dentro dessas casas, tem os professores qualificados, contratados, para poder ser os educadores sociais. Então, eu era um educador social dentro da Casa da Criança, da Casa Beija-Flor, que tem 3 núcleos, né, dentro de Caraguá. Na realidade, é uma casa, mas tem 3. Tem 3 bairros lá carentes, né? Então, tem esse trabalho. Então, as mães acompanham, as mães vão lá com coisas para as mães, tudo. Tem várias atividades, tem apresentação no fim do ano, envolve as crianças, tem várias crianças que saem ali capacitadas com alguns cursos mesmo, né, aprendendo música, enfim, várias outras coisas, né, elas aprendem. E tem o abrigo. O abrigo é o abrigo onde as crianças que são abandonadas pelos pais, crianças que são violentadas, crianças que né, estão numa situação de vulnerabilidade, né, e por algum motivo a justiça tirou dos pais, né, porque não tinha condição, ou maus tratos, ou abuso, enfim, e elas vão para esse abrigo das crianças, que até os 18 anos elas ficam lá. E é o abrigo onde que essas crianças estão, que é algo da prefeitura também. E aí eu também trabalhei dentro dessa extensão do abrigo de crianças. Ô, Glória, Deus falando aqui. Antes da live, assim, eu já tava meio deprê, sabe? Que às vezes dá umas ondas aqui em mim, né? E eu pensei assim, Senhor, eu vou desistir. Não vou fazer mais serviço social. Não vou, não tem nada a ver, nem sei fazer isso, não tem nada a ver, não vou fazer, tá ligado? E agora vendo o irmão falando só sobre obra social, dá vontade de me enfiar num buraco de perdão, tá ligado? Porque é Deus aí dando uns açoites, tá ligado? Sim. Então, porque o social, filha, deixa eu te falar uma coisa. Só faz o social quem ama. E a gente sofre, porque o social é complicado, porque você pede ajuda para um trabalho social, você não tem. E o trabalho social, ele não é visto. Na realidade, a gente não faz nada para aparecer. A gente faz para poder abençoar a vida. Então, infelizmente, por causa disso, nos que querem aparecer, não vão estar e não vão ajudar. Então, assim, é prosseguir. Sabe por quê? O mais gratificante é você fazer algo e você está deixando um legado. Né? Porque herança, o que é uma herança? Alguém que uma pessoa deixa de presente para você e você vai estar. O legado é algo que alguém vive em nós. E eu tenho uma música que eu falo, uma participação, né, com o Machif, que é o meu produtor, ele, no Cabine 808, eu falo assim, ó, eu vou partir um dia, todos nós vamos, mas o meu legado eu vou deixar. O legado, né, eu vou deixar. Então, é isso. Então, acho que difícil é quem disse que seria fácil. Quem disse que seria fácil? Mas qual que é a nossa motivação de fazer isso? Então, assim, quando a gente ama, é difícil mesmo. Mas a gente sai de frente. Não para não, vai que vai. Né? Deus está na direção. Quem disse que seria fácil? E quem disse que seria impossível? A música é uma casa da música sonhadora. E falando em música, quer cantar aí? Então, olha só, eu até cantaria, mas eu estou desprovido de som, eu estou desprovido de tudo para poder cantar. Eu pensei, vou deixar para uma outra hora, uma outra oportunidade, né?
vir mais Sem problema. preparado na próxima live. Tá bom. Deixa eu ver. Quem é o rapper que te inspira? Conta pra nós. Então, eu tenho algumas pessoas, assim, como referência, né? Que eu acompanhava lá atrás e hoje, né, são pessoas que se converteram. Mas já vou falar na lata, assim, né? Acho que um que eu não acompanhava antes, mas eu conheci, por todo o trabalho dele, por toda a história, pela maneira, né, que ele faz, é o Thiagão. Não tem como, né, não falar do Thiagão, que para mim é referência, né, o Thiagão. E um cara que eu me identifico bastante, muito também, que hoje ele é pastor também, né, ele tem um projeto Resgatando Valores, que é um cara bem sério, um cara que, tipo assim, que quando ele se converteu foi na mesma época que eu me converti, deu muita força para mim, por quê? Eu falei, nossa, eu cantava, acompanhava os caras, me converti, agora eu tô sozinho. Aí eu olho, Mano Rap se converteu. Eu falei, caramba, é o Mano Rap, entendeu? Então assim, é referência para mim, entendeu? Porque eu conheço, ele é embaçado, de verdade. Então, o Thiagão, Mano Rap. Os dois são bênção demais, né? Sim, sim. Como que é o processo aí de compor as suas músicas? Então, olha só, eu acho que eu tenho umas 60 músicas, né? No começo, eu fazia muita música, eu nunca fui assim de divulgar meus trampos muito, nunca estou aprendendo agora. Então, eu sempre fui assim, mais de ir para a rua, ir lá, falar, fazer meu som e tal. Sempre fui bem ativo. Sempre, muito ativo. Só que assim, compor para mim para mim, no caso, se torna muito, não sei, simples assim, fácil. Porque cada momento, a experiência com Deus que eu tenho, eu sento, eu começo a escrever, colocar lá, eu falo assim, vem do Senhor, sabe? Vem do Espírito Santo de Deus. Eu não sou aquele cara que fala assim, eu tenho que escrever tantas músicas. Não, eu senti. Por exemplo, A Caminhada Prossegue, é um som. Eu fiz um álbum, A Caminhada Prossegue, ele deu em São José. Sentei, peguei o papel, Deus começou a falar comigo, eu comecei e tal, escrevi, gravei, né, no caso, eu mesmo no meu programinha ali para poder aperfeiçoar, para ir para o estúdio e tal, fui lá e gravei. Então, assim, eu lancei um álbum só, e estou lançando agora os singles, né? Um álbum só nas plataformas. Porém, eu já tenho o quê? Eu tenho 3 CDs gravados, né, de solo e grupos. Fora esse agora que eu estou. Mas o que eu postei mesmo, que eu coloquei mesmo, né, para divulgação foi esse. Porque os outros foram convites, né, de internet e tal, não tinha direitos. Agora eu estou, né, depois de um tempo eu selecionei algumas músicas, coloquei lá, estou escrevendo, né, algumas coisas estou refazendo, trazendo alguns né, porque as músicas é bem atual também, parecia que eu estava escrevendo hoje, nesse tempo atual. E aí o que acontece? Esse processo de escrever, às vezes eu tenho um beat lá, eu coloco o beat, começo a ouvir, Deus dá, eu vou escrevendo. Aí tem vezes que não, eu vou escrevendo e tal. Depois eu pego umas referências, pego uns beats, mando para os meninos, que são os beatmakers aqui. Os beatmakers, aí os meninos produzem, tá bom, tá, da hora, bateu, chegou. E aí a gente vai para o estúdio, é assim que a gente faz. Aê, salve aí, ó, mas tá assistindo nós aqui, o irmão que se fala, não se falar espanhol, mas tá assistindo nós lá do Equador, ó. Esse cara faz umas lives top também lá, viu? Da hora. E teve algum evento assim que você fez, que você cantou, que marcou bastante a sua vida? Tem. Eu ia desistir. Chegou um momento da minha vida, eu gravei um CD e eu estava num momento difícil da minha vida. É como assim? Eu estava sem trampo, né? Eu estava só nas missões, assim, nos bicos, fazendo os bicos e tal. Eu nunca na minha vida eu cobrei para ir em lugar nenhum. Nunca. Só que assim,
eu fazer meus bonés, camiseta, tudo tem um custo. Tudo. Por exemplo, para a gente poder ter um beat, já é um valor, certo? Para a gente poder gravar, é um outro valor. Para a gente poder lançar, é um outro valor. Então, tudo tem um custo. Então, muitas vezes tira dinheiro da gente, da onde a gente não pode, para investir. E muitas vezes a gente não tem esse retorno, então é por amor mesmo, de verdade. Então, assim, eu fui em vários lugares, tirava dinheiro, né, para colocar gasolina e tal. Por quê? Eu sempre fui assim, dessa forma. E aí chegou um momento que, mas assim, eu me frustrei muito, porque muitas vezes eu cheguei em vários lugares e tipo assim, às vezes você vai em alguns lugares, nas igrejas e tal, chama, ou alguns lugares assim, e tem várias pessoas de fora, né, e tal, e chama. E às vezes, por não conhecer, por discriminar, ok, pensa que a gente é só uma atração. Mas é da hora, sabe por quê? Porque por mais que a gente cante uma canção, uma música, eu nunca perco a oportunidade de falar daquilo que Deus manda ali, e pessoas são tocadas. Então, assim, estava num momento difícil da minha vida, eu falei, Senhor, vou parar e tal, vou dar um tempo e tal. Eu passei várias situações. Teve momentos que me chamaram, e eu fui entrar dentro da igreja para fazer, né, com os jovens, com os jovens. Aí o mano chamou eu e tal, e hoje eu tenho mais cuidado quando alguém me chama. Qual que é o propósito? O seu pastor sabe? É rap. O que pode e o que não pode? Pode entrar de boné? Pode? Tá, beleza. Porque assim, tem lugar que não pode, eu respeito, vou lá, entendeu? Já cantei rap até de técnico da gata, da hora. Eu não tenho nada, tipo assim, eu respeito, entendeu? Tem meu ponto de vista, mas eu respeito. Então eu já cheguei em lugares que, tipo assim, o que é? É rap. Não, rap aqui não. Pô, a gente chamou a gente e tal. Em muitos lugares, a gente gasta gasolina do bolso e tal, encosta, pessoas se convertem. E aí, não é que a gente quer o reconhecimento e gratidão, entendeu? Mas é como se você é meio que usado de uma maneira e menosprezado, entendeu? E você passa muita humilhação. E chegou um momento que no Luau, eu lembro até hoje, no Luau, me chamaram, sempre me preparei. Estava com CDs lá e estava faltando leite da minha filha. E aí eu fui com uma gasolina que eu tinha, pela fé, missão, Deus, vamos embora. Aí eu cheguei, coloquei, tinha os CDs lá, minha esposa estava com CD, ela vai lembrar. Os CDs lá, não tinha camiseta, mas eu tinha os CDs, eu vendia R$10 para poder ajudar a dar continuidade ao ministério, gravar uma música aí e tal, e eu estava desempregado. E eu falei assim, eu vou parar. E eu lembro que tinha um evento onde tinha várias bandas, ônibus e tudo, e eles chamaram o Mano Azul. E tipo, a galera sempre curtiu. Só que é o seguinte, chegou, teve o evento todo. Então o pessoal tocou, pegou o busão e foi embora. Aí os outros pegou e foi embora. Aí eu tava lá, na humilde e tal, entendeu? E aí cada um teve o seu tempo. 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Aí veio o pregador, da noite pregou. Aí o pregador pregou, tal, meia hora. Tá bom. Aí os caras, tipo, praticamente acabou o evento. Só que tinha um grupo de pessoas lá e tal. E aí, professor, Mano Azul, ó, a gente tá com o tempo excedido aqui. Vim de longe, tá? Tá com o tempo excedido aqui. Tá, canta uma música aí rapidão correndo. Desse jeito. E tal. Eu olhei assim e tal. E eu lembro que nesse dia eu olhei pro céu assim, Deus, que humilhação. Falei, tá bom. Peguei o microfone. E aí eu comecei a cantar uma música, depois você ouviu, o ser humano não creu. Só que no meio da música... Eu ouvi essa música. Gostei, então, né? no meio da música, eu ministro. Já tinha feito a pregação, já tinha feito o apelo. E eu, quando terminei de cantar a música, as pessoas que estavam lá, várias pessoas, mulher, homem, jovem, velhinha, tudo na frente chorando, entregando a vida para Jesus. E aí Deus falou assim, quem mandou você parar? Não precisou de tempo, não precisou de nada. Eu só sei que depois daquele dia, que acabou o evento, fiquei de boa, não falei nada e tal. E aí quando eu terminei, o pessoal encostou. Me dá um CD pro meu filho precisa ouvir isso e tal. Vendi todos os CDs naquele dia.
Aí Deus foi a confirmação de Deus comigo. Fui lá, fiz uma compra, comprei um leite, comprei bolacha, comprei as coisas e tudo. Eu falei, Deus me renovou. E eu entendi que, independente do tipo da forma que as pessoas veem o ministério, não importa para mim. O importa é eu entender que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Como Paulo, eu vou pregar para o gentil. Vocês não concordam, não? Problema seu, deixa quieto. Eu vou fazer a minha com Deus. Sabe por quê? Eu sei que o ministério que Deus me deu, ele vai prestar conta. Quem vai ter que prestar conta a Deus sou eu, não é ninguém. Então ele vai pedir contas a mim. Então eu levo com muita seriedade. Então assim, eu não tenho a opção de falar, vou fazer um som, vou ficar famoso, não sei o quê. Não, é consequência. As pessoas conhecerem meu trampo. Hoje eu estou fazendo, né, o trampo mais corretamente, buscando, né, me aperfeiçoar, é claro, né, evoluir, não tem problema nenhum em questão de música, de forma, de produção, não tem problema nenhum. Mas o meu maior objetivo é saber que alguém vai ouvir do outro lado, ser tocado, e de repente, né, vai abandonar o que ele está vivendo e vai ir para o Senhor. Não é, vai ser um resgate de alma. O mano que de repente pensava que não tinha solução para a vida dele, vai ter essa ideia e fala, pô, mano, que tá muito louco. Mas ele é de Deus, né, mano? Então eu posso ser também? Demorou, então vamos. Essa caminhada, né? Não de olhar por baixo, porque hoje, tipo, se você trança o cabelo, pô, mas o cara é de Deus, trançou o cabelo, você tem um boné, você pinta o cabelo de vermelho, mano, e aí? E aí? O exterior é só uma capa, né? Igual o Thiagão fala, você pega um livro, você pega a capa do livro, e o livro está ali, o conteúdo continua nas páginas, entendeu? Então o importante não é o exterior, o importante é o interior. E por isso você vai ser mal interpretado, você não vai ser entendido. Todo momento que você se posicionar, você buscar tomar uma decisão, porque você sabe que você vai agradar a Deus tomando essa decisão, ainda que você desagrade o homem e você permanecer, você vai ter problema, não tem como. Não tem como. As pessoas não vão entender você, muitas pessoas não vão entender o seu posicionamento. Tem coisas que você vai tomar decisão e você não vai poder falar com ninguém, mas você sabe que é Deus que está direcionando e não tem, um monte de gente vai entender. Mas hoje eu não preciso que ninguém entenda. É igual Deus, né? Eu não entendo Deus em um monte de situações. Eu não quero entender, eu só quero confiar. Eu só quero entregar. Porque Deus sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tem coisas que acontecem na minha vida que é ruim. Mas Deus permitiu, porque Ele conhece meu coração. Ele sabe que Ele vai me tratar. Às vezes Deus deixa a gente cair, machucar. Vai acontecer várias coisas para a gente entender que a gente é dependente dEle. Não é que foi ruim. Deus permitiu que acontecesse porque Ele nos ama. E Ele sabia que era a única forma, de repente, de Ele restaurar a nossa vida para a gente, né, baixar o nariz e falar, eu não sou nada sem Deus. Miserável homem que eu sou. Verdade, ô bênção, hein? É. Mano Azul, qual é o teu maior sonho hoje? Meu maior sonho hoje? De verdade? Sim. Meu maior sonho hoje é... Ou vai falar assim, pô, mas você não sonha, tem um objetivo. Meu maior sonho hoje é estar no centro da vontade de Deus. Porque assim, eu sei que se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou agradar Ele. E o que é estar no centro da vontade de Deus? É fazer não aquilo que o meu coração manda. É fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Então hoje o meu maior sonho é ser uma pessoa que eu possa ser referência para outras pessoas, e eu possa levar uma palavra de cura, libertação, transformação. E se resume, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então assim, eu tinha o sonho da casa própria, Deus me deu. Eu tenho. Eu tinha o sonho de ter um carro, Deus me deu. Tá bom, eu tenho meu carro. Tá. Assim, o que eu hoje tenho como objetivo de sonho, é claro, é continuar, ter alguns objetivos pessoais, sim, questão de gravação de música, sim, tem, né? Eu sou pastor, igual eu falei para você. Hoje eu não estou exercendo pastoreio, assim, pastoreando diretamente uma igreja, né? Eu estou pastoreando muita gente, mas hoje eu não sou, eu era pastor local, estava exercendo. Hoje não estou exercendo, né,
dentro de 4 paredes, tudo. Eu estou exercendo pastoreio. Mas eu acredito... Desculpa. Eu acredito assim que hoje o meu maior objetivo é... Deus tá me tratando aqui, né? Para poder fazer exatamente, tá? No centro da vontade dele, cuidando de vidas. Meu objetivo é não... Meu sonho, não trabalhar para o homem, trabalhar para Deus. Literalmente. Continuar trabalhando para Deus. Né? É isso. Glória a Deus. Um conselho que você deixa aí pra gurizada que tá assistindo, que vai assistir depois também. Depois eu vou baixar pro meu canal a live, tá bom? Vou escrever sobre você no meu blog, também vou colocar uma montagem do TikTok, ainda vai ter bastante coisa. Da hora. Eu tenho um conselho para os meninos aí que estão novos. Os meninos que estão novos aí na caminhada cristã, é que não vai de emoção, não. Não vai de emoção, né? Porque às vezes a gente pensa que é flores, não é flores. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por processos difíceis, mas se você for emocionado, você para e desiste. Mas se você for, né, de verdade, mesmo diante dos problemas, você vai permanecer. Ainda que você caia, ainda que você erre, levante, tenta outra vez e continue. Se não puder andar, rasteja. Se não puder correr, ande. É isso, mas não para não. Agora eu quero, né, deixar uma ideia aí para os meninos que de repente nunca tiveram uma experiência com Deus. Os meninos que estão no corre, os meninos que estão aí no tráfico, os meninos que vivem uma vida que de repente não está no corre, no tráfico, mas não tem Jesus. Mano, o único caminho é Jesus. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada, seu patrão, não pode te dar a vida eterna. Só Jesus, só Ele que morreu na cruz. Então a nossa busca é pessoal. A Bíblia fala, Jesus ele fala assim, né? João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, seu filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos nós vamos passar pela morte física. Todos. Porém, tem um barato que é muito louco, que muitos não acreditam. Se você vive a sua vida sem Jesus, tem uma frase numa música do Mano meu que fala assim, você pode até viver sem Cristo, mas o triste é morrer sem Ele. Quem morre sem Jesus não tem salvação. Então, assim, a salvação está em Cristo. Então, a gente tem que se preocupar com a nossa alma. Então, tem muitas coisas que não é que vai, tipo assim, muitas coisas que vão fazer bem aparentemente para a nossa vida, né? Porque várias fitas erradas trazem um prazer momentâneo. A droga, a bebida, várias fitas erradas que Deus não aprova, que vai trazer momentaneamente uma sensação boa. Mas a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final pode levar à destruição, à morte. E a pior coisa da nossa vida é a gente morrer, mas morrer sem Jesus na nossa vida. Porque só na realidade, há um caminho só correto. Mas tem 2 lugares que o ser humano pode ir, para o céu ou para o inferno. E não tem como abrir mão disso. Então, se você estiver em Cristo, a Bíblia fala que você tem um caminho que é a salvação. Mas se você morrer sem Jesus, né, está arriscado. Não, sem Jesus está arriscado, não. Sem Jesus o destino é o quê? É o inferno. Então, o conselho, da forma que você está, do jeito que você está, porque assim, a gente pode agradar todo mundo. Mas e se você desagradar a Deus? Então, busca agradar o Senhor. Busca, né? Não, eu quero Jesus. Porque quem que muda, quem que transforma a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Só que Ele não transforma se a gente não abrir o coração e se entregar para Ele. A partir do momento que a gente toma o controle da nossa vida, a gente não deixa Deus dirigir, controlar a nossa vida. Mas quando a gente deixa Deus dirigir a nossa vida, é diferente. Ele começa a tirar tudo aquilo que vai levar a gente à destruição. E Ele começa a mudar a nossa vida, Ele começa a transformar o nosso coração. Irmão, quero te agradecer, tá, pela essa live, foi uma bênção. E queria te pedir para te orar aí pelo pessoal, por mim, por nós, pela galera que vai assistir antes de encerrar, tá? Eu normalmente não peço isso, acontece raramente, mas já que você é pastor, né? Bora fazer uma oração. Eita Deus. Vamos orar então pelo pessoal? Amém.
Eu vou orar de olho aberto aqui mesmo. Eu quero abençoar esse povo que está aí, né? Pedir a Deus para que abençoe esse pessoal, a sua vida, por essa iniciativa. Eu sei que isso aí é algo que vem de Deus, né? Que dá liberdade também para muitas pessoas aí propagarem o Evangelho, para poder ensinar suas opiniões e alcança muitas pessoas que estão precisando. E que você não pare, né? Não desista e permaneça. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero aqui, Deus, te agradecer por essa live, que eu sei que não foi só uma live. Eu sei que foi um momento onde o teu Espírito Santo está aqui conosco, direcionando cada palavra, né, tocando vidas, que cada pessoa que entrou, que cada pessoa, Deus, que assistiu pelo menos um pedacinho dessa live, ela possa ser tocada pelo teu Espírito Santo. Se porventura tem alguém, Deus, desse outro lado, afastado do caminho do Senhor, e ouviu essas palavras e foi tocado, Deus, que aonde que ela estivesse, e se ela se arrepender, se ela confessar, se ela abandonar, o Senhor perdoa. E que seja nesse momento um momento de restauração sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Que a paz do Senhor, que a misericórdia do Senhor alcance cada vida que saiu do outro lado, Pai. Deus, cada pessoa que estiver, aqueles, ó Deus, que precisavam de uma palavra, eu creio que o Senhor direcionou, porque foi o Senhor que direcionou, Pai. Então eu quero pedir a bênção do Senhor sobre essas vidas. Eu quero, Deus, pedir a bênção do Senhor sobre a vida, Senhor, da Keila. Que o Senhor possa dar força, sabedoria, discernimento. Deus, que naquilo, ó Pai, que ela, Deus, se sentir, Pai, incapaz, que o Senhor possa capacitar de desistir. Que todos os momentos, ó Pai, Deus, que ela vê que está difícil, que ela possa entender que ela não está sozinha, que o Senhor está segurando a mão dela, Pai. Que o Senhor possa conduzir os caminhos dela. Que aquilo, Deus, que ela tem como objetivo e colocar diante do Senhor, que o Senhor possa fazer, Pai. Assim, Deus, que nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, Pai. Deus, que eu possa, Deus, abençoar todos que estão aqui, todos que estão em casa assistindo, cada um, Deus, que está no seu lugar. E que o mover do teu Espírito Santo alcance a vida, Deus, de cada um. Assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Deus abençoe. Deus abençoe. Agradecer também a sua família e sua esposa, tá bom? Galera que ficou participando do início ao fim. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Minha esposa está na sintonia aí, Kelly. Deus te abençoe, Kelly, te amo. Né, rapaziada, todos que entraram aí também. Né, se a gente esqueceu de falar algum nome que passa muito rápido, perdão. Mas que Deus abençoe a vida de cada um que está aí, que acompanhou essa live, que esteve conosco. Deus abençoe. Amém. Boa noite aí, galera. Paz, Boa. paz, irmão. Boa noite. Paz, boa noite.